Excelentíssimo Sr. Governador do Banco Nacional de Angola, Dr. José de Lima Massano, Excelentíssimo Sr. Presidente do Sindicato Nacional de Empregados Bancários de Angola, Dr. Filipe Makengo, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, agradecemos em nome do Sindicato Nacional de Empregados Bancários a vossa presença nas jornadas comemorativas ao 45º aniversário da Banca em Angola, que representa uma data importante para a reflexão, abordagem de assuntos ligados à evolução do setor. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Filipe Makengo, presidente do Sindicato Nacional de Empregados Bancários, para, assim, fazer um discurso de abertura. O Filipe tem a mandante. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, Sr. Governador. Excelentíssimo Sr. Governador do BNA, Dr. José de Lima Massano, distintos oradores e participantes, caros internautas, caros bancários e bancários. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindas às jornadas do 40º aniversário do Dia do Trabalhador Bancário. Agradeço em nome da direção do SINEBA a presença do Sr. Governador do BNA, pois a participação neste evento muito nos honra. Quero ainda dar as boas-vindas aos ilustres convidados, oradores e todos quantos nos auxiliaram na preparação deste evento e reputar importância para a classe bancária. Não é demais enfatizar que a presença do Sr. Governador, alto mandatário do setor financeiro angolano, historicamente enaltece e confere importância ímpar à data do Dia do Trabalhador Bancário. O BNA, principal e fundamental parceiro do SINEBA, não estaríamos amanhã a assinalar os 45 anos do Dia do Trabalhador Bancário na Angola independente, não fosse o majestoso edifício da cor azul, cor de rosa, sede do ex-Banco de Angola, Estado-Maior que acolheu funcionários sindicalistas da época para conceber e interpretar fielmente as orientações superiores das autoridades da época, até que foi criada a estrutura que passou a gerir o destino do banco, do setor bancário, a Comissão Coordenadora da Atividade Bancária. Senhor Governador, a sua presença neste ato, com o motivo do Dia do Trabalhador Bancário, torna inalterável o projeto da instituição do dia 14 como Dia Nacional do Trabalhador Bancário em Angola. Estamos certos de que o Senhor Governador se juntará aos esforços do protagonista do 14 de agosto, não só dever institucionalizar o dia na lista de todas as datas comemorativas em Angola. Bem-aja o 14 de agosto, bem-aja o setor bancário, celebra o valor da União. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filipe Makengo, presidente do Sindicato Nacional de Empregados Bancários de Angola. Na sequência, temos então a honra de convidar Sua Excelência, Sr. Governador do Banco Nacional de Angola, Dr. José de Lima Massano, para abordar aspectos relacionados com a evolução histórica do Banco Central, sua atual função e desafios face à conjuntura atual. Sr. Governador, por favor, tenha a palavra. Senhor Presidente do Sindicato Nacional de Empregados Bancários, distintos representantes dos trabalhadores associados do Sindicato Nacional de Empregados Bancários de Angola, distintos convidados, senhoras e senhores. Em nome do Banco Nacional de Angola, agradeço o convite que me endereçou o SINEBA para participar neste já tradicional evento, em vez a ser organizado com periodicidade anual.
O lema deste ano, Banca 45 anos, ontem, hoje e amanhã, conduz-nos, em primeiro lugar, a caminhar um pouco pela história do setor bancário, desde a nossa independência, e recordar as principais etapas do seu desenvolvimento que nos trazem ao presente e nos permitem projetar o futuro. Após o ato de 14 de agosto de 1975, marcante pela tomada dos destinos da banca por nacionalistas angolanos, ainda nos primórdios da nossa independência, há que destacar a promulgação das leis 69 e 70, ambas de 5 de novembro de 1976, que instituíram o Banco Nacional de Angola e o Banco Popular de Angola, passando primeiro a deter os ativos e passivos do Banco de Angola e o segundo, os do Banco Comercial de Angola, entretanto nacionalizados. Em 1978, a Lei nº 4, de 27 de março, consagrou o exercício exclusivo da atividade bancária no país por esses dois bancos do Estado, que resultou no encerramento de todos os outros bancos comerciais privados. No sistema, então, instituído, o Banco Nacional de Angola, que integrava a orgânica da Administração Central do Estado, exercia funções de Banco Central e emissor, Caixa do Tesouro e Banco Comercial, enquanto que o Banco Popular de Angola era apenas a esse banco reservada a função de captar poupanças dos particulares, sem exercício pleno da atividade de intermediação financeira. O ano de 1991 trouxe a alteração do quadro jurídico e econômico da atividade bancária no país, com a adoção de um sistema de 2 níveis, sendo o primeiro ocupado pelo Banco Nacional de Angola, que cessou as funções de banca comercial e passou a exercer funções de banco central e emissor, do órgão regulador e supervisor do sistema financeiro, e o segundo, ocupado pelos bancos comerciais, através das leis nº 4/91, Lei Orgânica do Banco Nacional de Angola, e nº 5/91, Lei das Instituições Financeiras, ambas de 20 de abril. Nesta breve viagem, destaco ainda a dignidade constitucional conferida ao Banco Nacional de Angola e ao sistema financeiro, ao estabelecer-se na Constituição da República o BNA como Banco Central e emissor da República de Angola. Hoje, o setor bancário é composto por 26 bancos, 23 dos quais privados, e 108 instituições financeiras não bancárias, empregando cerca de 25 mil colaboradores de forma direta. A acompanhar este desenvolvimento, contamos com uma taxa de bancarização que ronda 40% da população, numa trajetória que tem sido crescente ao longo dos anos. O setor bancário apresenta um paradigma necessariamente muito dinâmico, requerendo na realização da atividade de intermediação financeira, financiamento de iniciativas de crescimento e desenvolvimento econômico e social. Assinalamos o 45º aniversário da assunção dos destinos da banca num contexto macroeconômico de veras complexo, condicionado pela baixa do preço do barril do petróleo, nossa principal fonte geradora de receitas de exportação, e pelos efeitos colaterais da pandemia da Covid-19. Tal contexto coincide com um maior rigor a nível do quadro regulatório
e de supervisão das instituições financeiras, a novas exigências a nível comportamental e de proteção dos consumidores, o reforço do sistema de governação corporativa e a transição para uma banca mais digital. No capítulo da regulação e supervisão, os bancos enfrentam um quadro exigente no âmbito de um modelo hoje mais ativo, transversal, prospectivo, com enfoque na apreciação rigorosa do risco e a institucionalização de novos instrumentos e ações de supervisão, adotando critérios universalmente aceitos de boas práticas. O setor bancário, pela sua importância, é de todos os setores o mais escrutinado, regulado e supervisionado. A inovação tecnológica veio trazer grandes alterações em todos os aspectos da nossa vida, incluindo, obviamente, o financeiro, e vem se traduzindo também no uso massivo de dispositivos móveis que figuram no centro da revolução tecnológica financeira. A esse desafio de inovação, a aprovação da nova lei do sistema de pagamentos, que ocorreu no passado mês de julho, levar-nos-á a implementação de um pacote regulatório que visa garantir a efetivação da segurança, eficiência, concorrência e a proteção dos dados, um ambiente de banca digital seguro. Na mesma senda, o BNA desenvolveu o Laboratório de Inovação do Sistema de Pagamentos, tendo em vista a gestão de riscos, promoção da inovação e potenciação da oferta de produtos e serviços financeiros diversificados ao consumidor, impulsionando assim a inclusão financeira. Estamos também num momento de transição de uma economia excessivamente dependente das exportações de petróleo para uma economia mais assente em produção nacional, com uma base diversificada, uma economia mais sustentável e inclusiva, e aí o sistema financeiro joga um papel fundamental. Torna-se assim necessário que os bancos desenvolvam as capacidades para poder apoiar os esforços de diversificação da economia através da concessão de crédito responsável, devendo alinhar as suas pessoas, políticas e processos a esse objetivo. Para terminar, gostava de reconhecer a coragem, a dedicação, o mérito de gerações de bancários angolanos que, desde a independência, se empenharam em todo este processo de emolduramento, maturação e evolução do sistema financeiro nacional. Aos trabalhadores do hoje e da nossa banca do futuro, quero salientar a importância de continuarem a trabalhar com profissionalismo e rigor para que juntos possamos continuar a edificar um sistema financeiro saudável, moderno, inclusivo e ao serviço dos cidadãos e da economia. Desejando a todos os participantes uma boa sessão de trabalho e momentos proveitosos de reflexão, aprendizagem e trocas de experiência sobre o caminho até aqui percorrido e os desafios de construção da banca do futuro, termino agradecendo uma vez mais ao SNABA pelo convite, por esta iniciativa que acaba também por dignificar o trabalhador bancário. Muito obrigado. Senhor Governador do Banco Nacional de Angola, de forma reiterada agradecemos pela presença
pela intervenção e diante do discurso já proferido pelo Sr. Governador e pelo Sr. Presidente do Sindicato de Trabalhadores Bancários, estamos então em condições de dar início à nossa sessão de trabalho agendada para hoje. Queremos informar que nós preparamos este programa contemplando 5 temas a serem aqui abordados. O Sindicato Nacional de Empregados Bancários de Angola preparou este evento portanto, considerando 2 dias de trabalho, 2 dias de sessões de trabalho, designadamente o dia 13 e o dia 14. Para hoje, dia 13, nós vamos abordar 2 temas, que são o impacto da crise atual do Covid-19 do setor bancário e seus clientes, e vamos abordar o tema relacionado à banca comercial e seus compromissos inequívocos para apoiar a economia angolana face à crise. Para a apresentação dos 2 painéis, contamos com a participação de funcionários bancários, contamos com a participação de acadêmicos e de consultores de diversas especialidades. Assim sendo, eu aproveito para apresentar a nossa mesa. Está constituída pelos doutores Mário Nicodemos, o doutor Maximiano Moende e o doutor Alberto Vunge. Inicialmente, o nosso programa contemplava outras figuras que infelizmente não se fazem cá presentes, e em função disso, por questões imprevistas, nós vamos dar, portanto, sequência ao nosso trabalho com base, portanto, nos temas que estão aqui previstos. Para começar, nós vamos, portanto, ter aqui a abordagem do tema sobre o impacto da crise atual do Covid-19 no setor bancário e seus clientes. Se me permitirem, eu gostaria de fazer uma breve introdução do tema, dando a seguinte nota. O ano de 2020 está marcado por um ano com elevada incerteza face aos impactos disruptivos do Covid-19. Hoje, um desafio global que exige respostas imediatas no setor, como a gestão do crédito, a redução das receitas, os serviços aos clientes e, por último, modelos operacionais do controle de custos, inovação dos serviços no setor. Contudo, a magnitude do impacto dependerá da determinação do desenvolvimento futuro do setor. Fazemos essa breve introdução e contamos, portanto, para a discussão deste primeiro painel, contamos com a participação do Dr. Emanuel Vunge, que inicialmente partilharia o tema com mais 2 participantes, que infelizmente o Dr. Vunge terá então assim a oportunidade de fazê-lo, portanto, sozinho. Dr. Emanuel Vunge, por favor. Ok, obrigado. Tenha a palavra. Excelentíssimo Sr. Governador, boa tarde. Boa tarde, Dr. Maquene, Sua Excelência, Dr. Maquene. Bem, há uma primeira abordagem que podemos fazer relativamente ao impacto da Covid no setor bancário. Uma primeira abordagem, portanto, é que há um efeito que é transversal a todos os setores, portanto, da atividade, que é claramente a redução das possibilidades de negócios, não é? Portanto, isso em função
Isso em função daquilo que é, portanto, o arrefecimento da economia mundial e também nacional. É expectável que, portanto, tenha esse impacto negativo no setor bancário, a semelhança daquilo que será relativamente a outros setores. Agora, é preciso perceber como é que, portanto, o novo paradigma da economia mundial e também da forma com que os agentes econômicos se relacionam, marcado por essa pandemia, mormente no que toca exatamente portanto, uma das medidas, portanto, contorno da atual pandemia, que é o fenómeno do distanciamento social, não é? Que torna as pessoas cada vez mais distantes uma das outras, num esforço que todos nós temos que fazer para, portanto, que saiamos todos incólumes da atual situação sanitária que o mundo atravessa. E claramente que esse fenómeno de distanciamento social vai ter impacto no modelo de negócio dos bancos, não é? Portanto, para começar, eu gostaria de dizer o que é um negócio. Bem, um negócio, na verdade, é a repetição de 5 processos, não é? Que passa primeiramente pela criação de valor. Quando falamos de criação de valor, estamos a falar, no caso da atividade bancária, estamos a falar da criação de produtos e serviços bancários, portanto, com capacidade para poder atender aquilo que são as necessidades e expectativas dos clientes do setor. E depois também estaríamos aqui a falar do marketing, por exemplo, não é? Estaríamos a falar de marketing. O marketing tem a ver exatamente com o processo através do qual as instituições que operam do lado da oferta do setor bancário acabam por fazer chegar junto de potenciais clientes os serviços e os produtos que criam e o seu potencial para atender a necessidade desses clientes. E depois temos a venda, e depois da venda temos aqui o processo de entrega que tem que ver exatamente com, portanto, a endereçabilidade dos produtos e serviços bancários das instituições financeiras bancárias, das instituições financeiras bancárias para os seus clientes. Ora, então, é preciso perceber muito bem como é que, portanto, essa situação de distanciamento social vai impactar diretamente a forma como os bancos criam valores, entregam valores. Ora, no processo de criação, portanto, claramente que os bancos agora vão ter que privilegiar o processo de criação à distância para minimizar ao máximo o contato com seus clientes. Então, aqui o que os bancos precisam fazer é, portanto, fazer uma inventariação daquilo que são a sua carteira de produtos e serviços e tentar perceber possibilidades têm exatamente para fazer uma reengenharia do modelo de entrega física para o modelo de entrega à distância. Esse é o primeiro desafio que os bancos têm. E em função disso também os bancos precisam ponderar, portanto, nessa reengenharia de processos de entrega, de criação de valores, precisam também equacionar aqui os custos incrementais associados exatamente com a mudança de paradigma. Precisam também aqui olhar para o tema da produtividade, porque cada vez mais, portanto, o processo de produção vai ser feito de forma desconcentrada, conforme a gente pode ver. Hoje em dia estamos a ver muita desconcentração, portanto, processo de criação de valor. Estamos a ver os teletrabalhos, por exemplo, cada funcionário que, em condições normais, podiam partilhar um mesmo centro de criação de valores. Agora, portanto, em função da situação que vemos hoje, está-se a passar para o modelo de teletrabalho, e isto tem impacto na produtividade, não é? Portanto, aqui os bancos também têm que desenvolver modelos robustos para incentivar que os trabalhadores que estão a trabalhar à distância tenham exatamente o mesmo nível de produtividade que teriam se estivessem a trabalhar no velho paradigma. Também precisamos treinar o pessoal, no caso, para se adaptarem à nova realidade. Então, depois também temos aqui o processo de entrega de valor. Isso também nós precisamos equacionar, portanto, o impacto que, portanto, o novo paradigma vai ter na forma como os bancos entregam os valores que criam para os seus clientes, não é? Portanto, claramente que aqui os bancos também vão privilegiar, portanto, o processo de entrega de valor à distância, passando do velho paradigma da entrega física para o modelo mais à distância. Portanto, e essa mudança de paradigma também tem seus impactos, não é? Os bancos vão ter que fazer agora mais investimentos em canais eletrônicos, softwares de entrega de valor. E há aqui um desafio que também é importante, é preciso que os bancos também, portanto, trabalhem no processo de educação dos seus utentes para que, portanto, estejam em condições
de acederem ou receberem, portanto, os valores que os bancos criam, portanto, nesse novo paradigma. Pois também há aqui um aspecto que é fundamental, está ligado com os clientes. Bem, os clientes, claramente que se os bancos vão adaptar a forma como criam valor e a forma como entregam valor, passando do modelo de criação que privilegia o contato físico para um modelo, portanto, à distância, não é? E também passando do modelo, portanto, de entrega de valor que, portanto, privilegia o modelo de entrega à distância, o que claramente significa mais recursos a canais eletrônicos, softwares. Então, do outro lado também, isto acaba por representar desafio para os clientes, porque os clientes têm que estar em condições, têm que estar treinados, têm que estar informados sobre como, portanto, vão exatamente apropriar ou vão receber, portanto, esses valores que os bancos criam dentro desse novo paradigma de entrega. Então, um dos grandes desafios que os clientes vão ter aqui agora é exatamente melhorarem os seus níveis de inclusão, ou seja, portanto, vão ter que desenvolver um esforço no sentido de estarem mais familiarizados com aquilo que são as novas tecnologias, não é? Aquilo que são, portanto, os canais eletrónicos, para poderem também procurar novos serviços, para poderem receber os serviços que os bancos, portanto, vão passar a entregar, portanto, neste novo paradigma. Outro aspecto fundamental que também tem que ver com o impacto que esse processo vai ter sobre os clientes tem a ver exatamente com a gestão das expectativas dos clientes, não é? Claro, por exemplo, se a gente for para um balcão, hoje em dia, ou para uma dependência bancária, e isso em função daquilo que é o novo paradigma, portanto, do relacionamento entre o funcionário bancário e o cliente bancário, que é marcado hoje em dia pelo distanciamento social, isso retira alguma dinâmica no processo exatamente de atendimento, por exemplo, dos clientes, não é? Portanto, o número de clientes que acabam por poder ter acesso a uma agência bancária é relativamente diminuído, e o número de portanto, funcionários por balcão também vai sendo dimensionado para poder, portanto, atender aqui os requisitos de segurança, biosseguranças. Então, isso acaba por retirar alguma celeridade também, exatamente na forma como eles atendem os clientes. Então, aqui, os clientes terão portanto, melhorar exatamente aquilo que é a sua capacidade de gerir a expectativa do ponto de vista do prazo médio portanto, de atendimento. E também aqui, da parte dos clientes, da parte dos empregados, claramente aqui o maior risco de contágio, não é? Principalmente se vamos a falar que os bancos ainda vão ter que vão continuar a combinar o processo de entrega do valor que criam, vão ter que combinar ainda os dois modelos, o modelo de entrega à distância e o modelo de entrega física. Claramente que, portanto, para aqueles clientes que não conseguirem se adaptar àquilo que é a nova dinâmica de recepção dos valores que os bancos criam, portanto, ficam muito mais expostos exatamente ao contágio por Covid. Então, os clientes têm esse grande desafio, que é acelerar o máximo possível, portanto, a sua capacidade de inclusão, ou seja, estarem cada vez mais adaptados com aquilo que são as novas tecnologias, para estarem em condições, portanto, de com alguma facilidade receberem ali nos novos canais de entrega que os bancos, portanto, vão passar a fazer dos valores que criam para os seus clientes. Dr. Alberto Vonge, muito obrigado pela brilhante explanação. Dr. Alberto, coloca-se aqui uma questão que está muito ligada ao tema que já abordou. Queremos saber de forma prática de que forma é que os bancos, nesta fase, estão preparados efetivamente para mitigar esses impactos negativos marcado pela crise, né, o atual Covid-19. Queremos perceber de forma prática, do ponto de vista operacional, porque realmente daquilo que já apresentou, existe sim e verifica-se que já há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, mas gostaríamos que, como especialista, abordasse com um pouco mais de profundidade sobre as formas mais práticas, uma vez que nós não temos ainda uma indicação de um período de vigência, de um período
de cura da atual situação pandêmica. Portanto, o consumidor bancário continua a ter as mesmas necessidades, independentemente do cenário atual. As famílias, as empresas continuam a ter as mesmas necessidades. Então, a questão que coloco é se, efetivamente, o doutor podia contribuir dizendo aqui, então, de que formas é que a banca comercial em Angola pode efetivamente preparar-se para a mitigação destes impactos negativos? Bem, é como disse há pouco, não é? Ou seja, as necessidades e, como disse muito bem, as expectativas dos clientes continuam lá, não é? Portanto, continuam lá, vão existir. E por isso mesmo é que, portanto, os bancos, portanto, vão continuar a ter possibilidades de fazer negócios. Agora, o que vai mudar é a forma como eles fazem o negócio. Nesse caso, o grande desafio, aquilo que os bancos têm que tentar perceber e aquilo que têm que fazer agora, é tentar perceber como é que podem continuar a criar, portanto, para os seus clientes, produtos, serviços, e também como é que podem entregar depois esses produtos e serviços, portanto, no atual cenário, ou seja, num cenário em que não é possível mais concentrar no mesmo espaço recursos humanos e, portanto, recursos operacionais, não é? Portanto, estamos numa fase em que tem que haver essa descentralização. Então, o que os bancos têm que perceber nessa altura é como é que podem fazer essa descentralização, que investimentos são necessários. Claramente aqui precisam capacitar o pessoal, precisam educar o seu pessoal para que possam trabalhar, portanto, à distância, e também que se mantenham responsáveis pelas tarefas que eles são portanto, acometidas, e para que dessa forma também possam ter o mesmo nível de desempenho, portanto, que teriam se porventura estivessem a trabalhar no velho paradigma. Mas para isso agora os bancos, claro, as lideranças dos bancos também precisam desenvolver mecanismo de controle de produtividade à distância, por exemplo. Isso é um aspecto que é fundamental. E depois também os bancos precisam investir em canais, portanto, de endereçabilidade, ou seja, de entrega dos valores que criam para os seus clientes, mas, portanto, privilegiando aqui sempre nesses canais. Quando falo desses canais, estamos a falar, portanto, mudança do paradigma, portanto, da entrega física para a entrega eletrónica e por outros meios digitais, mas claramente o investimento que vai se fazer nesses canais eletrónicos digitais, portanto, tem que ser no sentido de trazer infraestrutura tecnológica e digital de suporte, que combina exatamente aqui dois elementos, que é o quê? Que é facilidade de utilização destes meios para os seus clientes, e ao mesmo tempo também que é garantida exatamente a segurança e a proteção de dados, portanto, quando os clientes têm acesso a estes novos meios de entrega. Este é um ponto. E o outro ponto seria exatamente que os bancos precisam trabalhar diretamente com os seus clientes para melhorarem, portanto, os seus níveis de inclusão, ou seja, precisamos educar a nossa base de clientes no sentido de estarem familiarizados, portanto, com novas tecnologias, porque é por essa via que agora os bancos vão entregar os valores que sempre criaram, e, como disse muito bem, vão continuar a criar, porque as necessidades, as expectativas estão lá. Então, é exatamente nesse ponto entre a criação e a entrega, portanto, aqui a facilidade ou a fluidez deste processo é que vai determinar exatamente o risco que o novo paradigma, a magnitude do risco que o novo paradigma pode ter para aquilo que é a capacidade dos bancos para, portanto, não muito criarem valor, mas para entregarem valores. Porque é exatamente a capacidade para entregar valores que impacta diretamente aquilo que são os níveis, portanto, da rentabilidade dos bancos. E isso é que é exatamente fundamental. Muito bem. Doutor, nós teríamos condições de criar produtos inovadores que satisfaçam, de momento, aquelas que são as necessidades principais do público consumidor de produtos e serviços financeiros. Condições é que nós, de forma objetiva, teríamos já, a banca em concreto, para a criação ou a invenção
de novos produtos ou novos serviços para, portanto, atender nesse período crítico aquilo que são as necessidades do público consumidor de produtos e serviços bancários. Sabemos que a evolução da banca em si, atualmente, ela caminha muito para aquilo que é a banca eletrónica, produtos e serviços que de alguma forma permitem que as famílias e as empresas consigam satisfazer as suas necessidades sem ter contacto direto portanto, com as instalações físicas dos bancos. O doutor acha que a aplicação ou fomento desse tipo de serviços pode constituir uma medida que possa provocar um impacto mitigável a nível daquilo que são as dificuldades que temos face ao novo Covid-19? Os produtos e serviços financeiros com recurso a ferramentas eletrónicas seria uma alternativa viável neste momento, atendendo também a questão dos custos de investimento que se fazem nessa fase. Doutor Alberto, o que é que tem a dizer sobre isso? Qual é a sua opinião com relação a essa nova variável, que tem a ver com as ferramentas eletrónicas, com a banca eletrónica e recursos que de alguma forma garantem que o cliente bancário possa efetivamente ver a sua necessidade satisfeita sem ter contato físico com as infraestruturas? Essa é uma das questões que nós aqui levantamos. Doutor, ainda, se permitir, ainda temos poucos minutos, mas respondi a essa e de seguida nós viemos mais uma questão e assim encerrávamos, portanto, o painel. Doutor Vunes, faz favor, tem a palavra. Mais uma vez, como disse agora no início, portanto, da minha locução, na verdade, a capacidade ou, portanto, a qualidade com que os bancos vão mitigar o impacto da situação atual sobre as suas contas vai depender claramente da capacidade que os bancos têm de adaptarem o seu modelo de criação e entrega de valores a este novo cenário, que acabou de dizer agora, que é de distanciamento social. Agora, o que os bancos precisam perceber, claro, estou aqui a tentar dizer é que dentro daquilo que é a carteira de possibilidades portanto, de criação de produtos e serviços bancários, existem aqueles serviços e produtos que podem ser, portanto, recriados através de um processo, através de um modelo de criação à distância. Isto é uma realidade, estes podem sobreviver, mas também existem aqueles que, infelizmente, ou porventura, portanto, não há possibilidade de os, portanto, criar à distância. Estes, claramente, que os bancos depois vão ter que ver como equacionados. Isto é do lado dos bancos, mas do lado dos clientes também, portanto, os clientes também são racionais, não é? Ou seja, vão continuar com a mesma necessidade, vão continuar, portanto, com as mesmas expectativas e outras expectativas também, claramente, mas o que é que vai mudar agora? O que vai mudar é a forma como eles querem receber esse valor, e a forma como eles querem, portanto, aceder a esses produtos e serviços. Pronto, portanto, isso é que vai mudar. E claramente que os bancos, de forma antecipada, de forma proativa, também precisam perceber exatamente aqui a reconversão da expectativa, ou seja, da forma como os clientes querem aceder a produtos e serviços bancários e, em função disso, também desenhar soluções de entrega que vão de acordo com aquilo que é a expectativa dos clientes, que vai passar exatamente por ter o mesmo nível de serviço que tinham antes, mas, portanto, salvaguardar exatamente a sua situação de saúde, não é? Os bancos precisam perceber isso. Quanto à questão do investimento que é necessário fazer, sim, claro, essa é a essência do modelo de negócios. Claramente, quando a gente faz uma reengenharia do modelo de negócios e passamos a ter novos modelos operacionais, portanto, novas práticas operacionais, a miúdo isso implica exatamente a realização de mais investimentos, substituição portanto, de infraestruturas, substituição portanto, de equipamentos,
e isto inicialmente acaba por ter um custo ligado, portanto, à despesa com investimento. Mas que, portanto, o investimento que se faz é se conseguir lograr os intentos para os quais foram criados, que é, portanto, minimizar ao máximo, portanto, o impacto nas contas dos bancos, como consequência da atual situação que vivemos. É claramente que no final acabamos por chegar à conclusão que o investimento foi bem feito, porque os retornos, portanto, foram conseguidos, porque o banco conseguiu, portanto, continuar a ter a mesma dinâmica de negócios, conseguiu continuar a criar mais ou menos o mesmo nível, portanto, de valor, entregar o mesmo nível de valor e conseguir apropriar também do valor criado os mesmos níveis que, portanto, normalmente costumava apropriar. Então, aqui o tema de investimento fica devidamente salvaguardado. Muito bem, doutor, muito obrigado. Nós vamos chamar, vamos convidar a doutora Hilária para se juntar aqui a nossa conversa. A doutora Hilária Cunha, por favor. Doutora Hilária. Muito boa tarde a todos. Desde já, boa tarde, doutora. Peço desculpas, houve aqui alguns constrangimentos relativamente à nossa rede. Desde já, para agradecer e parabenizar a todos pela pronta e rápida resposta em participar deste evento. É desde já um grande evento, não só por ser alusivo ao 45º aniversário da banca, mas simplesmente por nos dar esta grande oportunidade de podermos abordar temas pertinentes e atuais, não é? Já agora eu gostaria de fazer aqui uma questão. Os bancos, neste momento, eles estão a lidar com um grau de exclusão dos seus clientes. Neste contexto de negócios, poderá os bancos em privilegiar valores a clientes de recursos e plataformas eletrónicas? Estão realmente acalculados todos esses riscos? Doutor Mário Nicodemo, se me puder responder, e os outros intervenientes também eu agradeço. A questão foi colocada ao doutor, deve ser ao doutor Alberto Bush, Okay. ainda no primeiro painel. Doutor Alberto Bush, faz favor. Na verdade, essa é uma questão que, portanto, em parte já foi respondida aqui, não é? Portanto, mais uma vez traz aqui o tema da infoexclusão. Bem, na verdade, o tema da infoexclusão tem exatamente a ver com a fraca familiarização que os utentes, no caso os clientes dos bancos, têm com as plataformas digitais, portanto, que os bancos ou as instituições financeiras de uma forma geral usam para poder entregar os valores que criam, ou seja, poder entregar ou publicitar bens, serviços e produtos bancários aos seus clientes. Portanto, normalmente costumam ser, muitos desses canais costumam ter incorporados, portanto, softwares e tecnologias muito complexas, não é? Portanto, isso é um ponto. São, enfim, de difícil manuseio, muitas das vezes. Isso requer que da outra parte, quem vai manusear, portanto, lá dos clientes, tenham, vamos lá dizer, um certo nível de inclusão. Mas não é essa a nossa realidade, não é? Portanto, o tema da internet, o tema dos softwares, dos canais, portanto, das plataformas que sustentam os canais eletrónicos de transmissão, entrega de bens e serviços, é ainda um tema muito crítico para nós. Então, o que é que os bancos podem fazer nessa altura? Da parte dos bancos, o que é que podem fazer para tentar exatamente mitigar essa situação? É o que eu acabei de dizer já há pouco. Os bancos devem, portanto, vamos lá dizer, tornar o máximo possível, portanto, simples ou fáceis de utilizar, exatamente essas tecnologias que estão associadas a estes canais eletrónicos e digitais de entrega. Portanto, devemos criar, portanto, softwares simples, que não complicam, né? Portanto, que até o mais simples do cidadão, com 2 ou 3 passos, consegue, portanto, realizar exatamente o objetivo que o leva a ter contato com
com a ferramenta, mas claro que depois daqui é um outro tema, que é normalmente simplicidade, facilidade, acaba por incorporar também aqui o tema do risco. Os riscos. Né? Claro, a questão do risco. Então o que os bancos precisam fazer é tentar encontrar um ponto de equilíbrio que torne, portanto, os softwares e toda a plataforma eletrónica ligada ao processo de entrega com exatamente o tema da segurança. Encontrar um ponto em que, portanto, é simples de usar software, mas garantir exatamente os níveis mínimos ou necessários de segurança. É exatamente neste jogo de equilíbrio que vai estar, portanto, o fator crítico, o elemento que, portanto, no limite vai definir exatamente o impacto que a infoexclusão pode ou não ter naquilo que são, portanto, o balanço ou as contas dos bancos. Muito bem, doutor Alberto Vunge. Doutora Hilária, o doutor Alberto Vunge apresentou na sua intervenção uma abordagem que de facto dá nota que os bancos devem ter capacidade de garantir que se criem, portanto, ferramentas tecnológicas para garantir a info-inclusão, efetivamente acautelando a questões relacionadas com o risco associado à segurança que essas ferramentas devem naturalmente contemplar. Doutora Hilária, tem mais alguma questão? Quer fazer alguma intervenção, doutora? Faz. Rápida, sei que nós estamos a correr com o tempo, mas vamos ver qual é, relativamente a este grau de nível de inclusão, de inclusão, right? E que já foram acautelados, alguns foram identificados e a forma de trabalhar. Qual é a forma de comunicação, de forma a reduzir a opacidade entre o banco e o cliente, neste momento, face às incertezas atuais no mercado? Doutora Hilária, nós tivemos dificuldades em ouvi-la, mas também atendendo a nossa agenda, o doutor Mário Vunge tem praticamente mais 5 minutos, menos de 5 minutos para concluir. Doutora Hilária, se puder repetir a pergunta, nós agradecemos. Se não conseguir fazê-lo agora, podemos depois passar à questão. Estamos a ter aqui dificuldades técnicas. Continuamos com alguma dificuldade em termos de comunicação. Vamos então concluir a sua Muito bem, doutora, muito obrigado pela intervenção. Então, temos aqui a guisa de conclusão que o doutor Vunge, portanto, apresentou aqui questões muito pertinentes, fez uma abordagem boa sobre aquilo que são os impactos da crise atual do Covid-19 no setor bancário e seus clientes. Também debruçou-se sobre a necessidade de se fazerem investimentos do ponto de vista tecnológico para garantir que a infoinclusão aconteça de forma mais acelerada, mas obviamente garantindo que os clientes e as instituições financeiras bancárias consigam efetivamente oferecer esse tipo de serviços, mas salvaguardando questões relacionadas com a segurança. Dr. Alberto Vunge, muito obrigado. E vamos então, assim, dar sequência à nossa ação, não é? Dizer também que nós temos aqui a agenda de hoje, mas os trabalhos não terminam hoje. Nós vamos dar sequência às atividades amanhã. E para este segundo painel que nós preparamos, que traz um outro tema pertinente, que é, portanto, a banca comercial, seu compromisso inequívoco para apoiar a economia angolana face à crise. Este é o segundo tema.
Para o tema em destaque, nós contamos com a participação do Dr. Maximiano Moende. Sim. Maximiano Moende. Exatamente. O Dr. Maximiano Moende é mestre em modelagem financeira, é mestre em finanças e desempenha a função de analista econômico e consultor. E será portanto, acompanhado do Dr. Mário Nicodemos. O Dr. Mário Nicodemos é da direção de crédito do Banco KEV. Permitam fazer uma breve introdução sobre o tema banca comercial e o seu compromisso inequívoco em apoiar a economia angolana face à fase de crise. Várias foram as medidas emitidas por diferentes instituições financeiras do setor bancário face a esta crise. Estas medidas podem resultar tanto em medidas que impactam a economia geral, como, por exemplo, a redução do consumo devido à restrição de liberdade de circulação de pessoas, como em medidas que impactam diretamente o setor financeiro. Por exemplo, um incremento na liquidez disponível por parte das instituições financeiras bancárias ao flexibilizar os requisitos para o acesso ao crédito, entre outros serviços, ou ainda uma projeção de possíveis impactos nos indicadores econômicos. E neste cenário é preciso perceber as medidas diferentes tomadas com o objetivo de manter a sustentabilidade do setor. O apoio inequívoco da economia angolana face à crise é de facto uma problemática que se verifica no atual contexto. Para melhor clarificarmos esse tema, eu dava a palavra a quem é que eu passo a palavra. Pronto, doutor Maximiano. Exato. Por favor, doutor, tenha a palavra. Bom, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo convite. Falar da banca comercial em contexto de crise e o apoio incondicional, e aqui coloco esse termo, que deve dar à economia é bastante pertinente num momento tão conturbado em que o nosso país se encontra, né? O país e o mundo. Bom, como todos nós sabemos, a economia angolana encontra-se em crise desde 2015. E desde lá para cá, muitas têm sido as medidas adotadas pelo Executivo, por um lado da economia real e pelo BNA, pelo setor financeiro, para estimular a economia a voltar ao crescimento. O que é facto é que essas medidas têm tido algum efeito, mas não o efeito desejado. E, portanto, nós continuamos numa maré de crescimento. Angola está praticamente em depressão, porque não cresce há 5 anos. E o setor bancário é um dos setores que ainda apresenta bons indicadores se formos comparar com os restantes, não é? Tanto aqui, e aliás, e até devido mesmo aquilo que é a sua função, a banca tem uma responsabilidade acrescida para revitalizar o empresariado nacional. Portanto, como este tema é um tema partilhado, e então nós decidimos fazer uma espécie de uma conversa. Eu estou mais ligado à área, à economia real, e o doutor está ligado à banca. Doutor Mário, o que nós temos visto é que a banca não tem concedido crédito
e o Dr. Mário é diretor da área de crédito de um banco. Então nós gostaríamos que o Dr. Mário aflorasse aqui o que é que se passa, por que é que de fato a banca não concede crédito à economia, quando até os seus indicadores, quer de rastro de solvabilidade, quer os rastros de liquidez, são muito bons relativamente a outras empresas do setor real que até apresentam capitais próprios negativos. Quais são de facto os constrangimentos que façam com que o volume de crédito concedido à economia seja muito reduzido, Dr. Mário? Algum problema? Doutor? Temos algum? Faz favor, doutor. 45º, doutor. Muito bem. Relativamente à questão colocada pelo Dr. Duende, deixa-me discordar de que a Banca Nacional não consegue. A banca consegue sim. O que ocorre é que a percentagem entre os pedidos de clientes utilizando a banca ainda é relativamente baixa, ainda é relativamente baixa, e isso deve-se a vários fatores. Ouvimos o discurso do governador referiu que o setor bancário é o setor que é mais supervisionado, mais supervisionado e regulado. Então, os bancos. Ouvimos o discurso do Sr. Governador que o setor bancário é o setor mais supervisionado, mais inspecionado e mais regulado. Os bancos comerciais, para aprovarem um processo de crédito, devem obedecer um conjunto de critérios e de requisitos com base nos instrutivos e avisos do Banco Nacional. Há alguns instrutivos e avisos básicos que todo e qualquer banco em Angola deve obedecer. Por exemplo, posso citar alguns: o aviso 10/2014, que fala sobre as garantias recebidas, o que é que um banco pode considerar como uma garantia válida como mitigante de risco. Temos, por exemplo, o aviso 11/2014 do Banco Nacional, que faz referência aos requisitos para as operações de crédito. Temos o instrutivo 25/2016, que fala sobre a governação do risco de crédito. Temos o instrutivo 4/2019, isso é muito recente, que fala sobre o sistema financeiro no que toca à concessão de crédito. Como poderão ver, são vários regulamentos que o Banco Nacional exige dos bancos comerciais que tenham em conta no ato de análise de um processo de crédito. Mas, em termos práticos, vários são os fatores que os bancos identificam. Por exemplo, vamos começar pelo déficit de informação nos planos de negócio. Muito bem. Doutor Mário Nicodemos, por favor, vamos contar com a participação da doutora Hilária. Faça uma pausa, por favor. Doutora Hilária. Doutora Hilária.
Mário. Doutora Hilária, faz favor. Boa tarde, mais uma vez. Gostaria de informar que... Doutora, não conseguimos ouvir, doutora, não conseguimos ouvi-la. O evento está nas plataformas digitais. Não conseguimos ouvi-la, doutora. Houvesse partilha para todos os interessados. Vamos. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual é a parceria entre o governo e a banca para melhorar o acesso ao crédito? Entende-se que nós temos um setor agrícola, muito embora seja considerado um setor, mas ao mesmo tempo é um setor que tem uma relevância para o crescimento do país. O Estado não pode continuar a fazer o papel da financiação. Então nós gostaríamos... Doutora, agradecíamos que repetisse a pergunta, doutora. Agradecíamos que repetisse a pergunta, que não conseguimos ouvi-la. Por favor, queira repetir, doutora. Ok. Eu gostaria de dizer que qual era a parceria entre o banco e o governo para melhorar o acesso ao crédito. Entende-se que o setor agrícola é um dos setores de risco, mas ao mesmo tempo é um setor de extrema relevância para o crescimento. Também entende-se que o Estado não pode continuar a fazer o papel de financiador. Então nós gostaríamos de saber quais são os produtos do programa para, então, termos uma melhoria no acesso ao crédito ao país. Doutor Mário, quer responder? Eu aproveitava essa deixa da doutora Hilária para colocar, para reforçar aqui uma contribuição que eu já trazia. A doutora Hilária colocou a questão sobre as parcerias que devem existir entre os bancos comerciais e o executivo, no caso, para facilitar ou para criarem condições para o fomento do crédito. A parte disso, o Banco Nacional de Angola tem estado a criar um conjunto de medidas de formas a fomentar o crédito, sobretudo criando medidas de alívio nesta fase de crise, e o Banco Nacional de Angola tem já portanto, a nível do sistema financeiro, um conjunto de regulamentos, um conjunto de normas, especialmente para o fomento do crédito, dentre os quais destacamos o aviso 10/2020. Este aviso tem como principal objetivo para o setor real da economia. Este aviso vem dar aqui orientação aos bancos comerciais no sentido deles criarem um volume aceitável para facilitar o crédito, e o aviso estima uma margem de 2,5% dos seus resultados do ano anterior para efetivamente facilitar o crédito. Eu queria fazer essa intervenção justamente para reforçar o que a doutora Hilária apresentou. Então, eu gostaria que o doutor Nicodemo e o doutor Maximiano debruçassem sobre essa questão, que é propriamente o facto de haver necessidade dos bancos comerciais e, portanto, do Banco Nacional de Angola ter efetivamente a necessidade de criar, portanto, regulamentos para fomentar o crédito. E colocava a seguinte questão: será que esta responsabilidade é uma responsabilidade que deve ser exclusivamente do Banco Central? De que forma é que os bancos comerciais devem efetivamente desenvolver a sua atividade com base nessas responsabilidades que até são características da própria atividade da banca comercial? Então, doutor, eu queria deixar isso para também, portanto, responder à questão da doutora Hilária e, na sequência, abordar também este tema. Ok. Tá. Doutor, faz favor. Louvamos a iniciativa do Banco Nacional ao publicar em abril o aviso 10/2020 sobre
crédito ao setor real da economia. Este aviso impõe aos bancos a concessão de 2,5% do ativo do ano passado, de 2019, em crédito ao setor real da economia, dirigido a 27 produtos devidamente identificados no aviso. Os bancos comerciais estão dispostos, e acredito eu, todos os bancos que atuam no mercado nacional estão dispostos a concederem crédito, estão dispostos a cumprirem seu papel de dinamizador e de alavanca à economia. Mas o doutor falou e bem que a função do banco é a intermediação financeira, começa pela captação de depósitos. Captação de depósito e para informação e crédito. Para informação de crédito. O depósito que é transformado em crédito tem que ser feito com alguma segurança, com responsabilidade. Não se pode conceder crédito de forma irresponsável, aquilo que, conforme foi referido pelo governador. Essa responsabilidade exige do banco algum critério e rigor na análise das operações. Infelizmente, e como estava a dizer no primeiro momento, várias são as situações que os bancos identificam, leva com que a percentagem de aprovações seja ainda aquém daquilo que é desejado. Mas todos os bancos estão dispostos, e os bancos comerciais estão dispostos a concederem crédito ao setor real da economia, até porque estes mesmos créditos, com base no aviso deles, deduzem as reservas obrigatórias, desde que seja crédito seguro. Muito bem, doutor. Há uma outra questão que o doutor Maximiano, permita-me só um minuto. Okay. O doutor Mário, no início da sua abordagem, disse que a banca concede crédito. A taxa de aprovação de crédito é baixa por vários fatores. Quais seriam esses fatores que estão na base desta baixa taxa de aprovação do crédito? Vamos elencar alguns. Eu havia começado pelo déficit de informação nos planos de negócios. Isto é, temos observado muitos planos de negócios que os investidores não conhecem, não exploram o suficiente, não investigam o suficiente o negócio em que querem investir. Isso resulta num plano de negócio que remete ao banco sem os devidos suportes, sem os devidos pressupostos para que o banco aceite aquele documento. Inexperiência dos investidores no ramo em que querem investir. Há exemplos de pessoas interessadas em investir na agricultura, por exemplo, no interior do país, mas que toda a vida foi funcionário administrativo em Luanda. Nunca teve alguma experiência agrícola e quer investir numa fazenda de grande dimensão. E o que é que nos leva a acreditar que o processo? Outra questão. Vamos falar das garantias. Ninguém empresta um valor quando o bem que lhe é dado de garantia vale menos do que o valor emprestado. O valor emprestado é valor dos clientes e por isso deve ser emprestado com segurança. A segurança é a garantia que se recebe como contrapartida do empréstimo que é dado. Outra questão também é a sobrevalorização dos projetos. Nós temos empresários que querem começar grande. Acho que devia-se começar pequeno. Começar pequeno e ir crescendo. É isso que devemos fazer. Começar pequeno e ir crescendo. Temos recebido projetos de uma dimensão, de volume tal, quando não há demonstração nenhuma de que o cliente já fez alguma coisa de menor dimensão. Por exemplo. Muito bem. O Dr. Mário Moende é diretor de crédito do Banco KEV. Mário Nicodemos. Mário Nicodemos, desculpa. Dr. Mário, muito obrigado. Muito obrigado. Nós,
aqui acabamos por concordar que efetivamente o crédito tem como elemento de suporte as garantias e a relação comercial que os bancos naturalmente têm com os seus clientes. Existe um conjunto de fatores de risco que estão associados a determinados clientes e, como é natural, há sempre um racional econômico. O banco deve evitar ao máximo o surgimento de crédito mal parado, evitar, portanto, situações de difícil recuperação de crédito, e é uma realidade que também não deve ser aqui descartada. Portanto, eu vou agora pedir aqui a opinião do Dr. Maximiano para, por favor, doutor. Ok. Bom, eu relativamente aqui ao aviso 10, né, 2020, o aviso 10 é de facto um instrumento que foi muito bem pensado e para que os bancos pudessem afastar-se um pouco daquilo que tem sido tradicional e poderem conceder crédito à economia, não é? Fundamentalmente aos 27 produtos que estão elencados e que estão ligados à agricultura, que numa fase como essa se apresenta como sendo o ramo de atividade mais acessível para podermos mitigar os efeitos não só da Covid-19, mas também os efeitos da falta de crescimento econômico que nós temos verificado. É verdade que há de facto insuficiências, há de facto muitos projetos que não têm a qualidade exigida, há de facto dificuldades naquilo que são as garantias, e essas questões devem ser acauteladas no âmbito das análises de concessão de crédito, mas também é preciso percebermos que os bancos têm de reduzir a aversão que têm ao risco, não é? Porque parece que os bancos caíram num conforto tal, devido às outras oportunidades de negócio que têm, como são os títulos públicos e as cambiais, e por isso, não é, reduzem bastante a concessão de crédito à economia real. Mas aqui é preciso nós percebermos, e isto volto a dizer, os bancos têm uma responsabilidade acrescida, porque, na verdade, o dinheiro que está no banco é dos depositantes. E são estes depositantes que depois aparecem como clientes a solicitar crédito. Portanto, o depositante contribui, mas depois, quando quer um impulso, né, para que consiga alavancar a sua atividade ou criar o seu negócio, os bancos não estão aí para conceder. E nós temos que perceber que um dos grandes beneficiários do crédito e da retoma de crescimento são os próprios bancos. Porque quando os bancos concedem crédito à economia, quando os investidores conseguem criar negócio, criam emprego e criam rendimento. Portanto, criam cash flow, que vai canalizado para o setor financeiro, e ao criar emprego, essas pessoas estão empregadas, têm rendimentos e também canalizam para o setor financeiro, expandindo a sua procura de produtos financeiros e outros produtos. Portanto, é aqui uma espiral, não é, de efeitos positivos, de sinergias e de externalidades que podem ser criadas quando de facto os bancos concedem crédito à economia. Portanto, isto é realmente algo que temos que ver. Dr. Maximiano, será que em fase de crise os bancos podiam servir-se do atual cenário para, de forma criativa, explorarem oportunidades de negócio? Claro. Na vossa opinião, quais seriam? Claro que sim. Os exemplos? O órgão regulador fez sair, já tomou várias iniciativas no sentido de fomentar o financiamento, o crédito à economia e, sobretudo, à economia real. Essas medidas são também medidas de alívio. Começou-se por fazer
influência a nível dos próprios títulos para facilitar liquidez às empresas em situação de crise, e o próprio aviso 1020, que vem, no entanto, trazer aqui um certo alívio e dar algum conforto aos empresários no setor primário e secundário da economia, no sentido de facto, sentirem algum conforto por parte do setor bancário em garantir que estes consigam ter acesso a crédito para alavancar as suas atividades. Este aviso traz um conjunto de elementos que são prioritários, são os 54 produtos da fileira produtiva, que também acabam consolidando o próprio programa de apoio ao crédito. Doutor Maximiano, como economista, acha prudente nesta fase ou acha oportuno, ou é possível, algumas empresas servirem-se desse atual momento para se reinventarem e assim criarem novos negócios? Sim, claro. As fases de crise, né, como é bastante sabido, as fases de crise são fases não só de dificuldades, mas também de oportunidades, não é? E se reparar, as empresas ligadas, por exemplo, à distribuição, não é, têm tido um crescimento considerável. As empresas ligadas às tecnologias de informação têm tido um crescimento considerável. Portanto, estamos em crise, sim, mas há aqui oportunidades de negócios que podem ser sim muito aproveitadas. Muito bem. Muito bem, doutor. Doutor, vamos dar a oportunidade à doutora Hilária para fazer uma intervenção. Doutora Hilária. Doutora Hilária. A doutora Hilária ainda não está em linha. Sim, podemos então, doutor Maximiano. Pois, então aqui de facto um conjunto de oportunidades que se abrem e os bancos devem estar atentos, não é, para captarem essas oportunidades que se abrem. Exatamente diversificando o seu portfólio de produtos, não é, oferecendo outros produtos, não apenas os convencionais. Captando os potenciais clientes, por exemplo, eu lembro-me que em 2009, mais ou menos, há um banco que dirigiu-se à instituição em que eu estudava e abria contas para estudantes. E esta conta que foi aberta, uma conta para mim que foi aberta no âmbito desse programa deste banco, eu não era assalariado, era apenas um estudante. Hoje serve como conta salário, minha. Portanto, os bancos devem sair um pouco da sua zona de conforto, tirar um pouco o fato, né, como o blazer, e vestir o fato macacão e ir ao encontro do cidadão, né? Por exemplo, nós estamos agora num processo de inclusão financeira, de educação financeira. Portanto, se os bancos forem num dos mercados, obviamente observando todas as medidas de segurança e tentarem fazer o máximo de captações de potenciais clientes, instruindo como se abre uma conta, abrindo contas, fica claro, não é, que o banco poderá vir a beneficiar, nem que não forem todos, mas de alguns que obviamente vão fazer transações nesses bancos. Há muitas oportunidades, realmente. Muito bem. Doutor Maximiano, muito obrigado. Poderá continuar, pois embora o tempo também já se esgota. Pois. Vamos então tentar contactar a doutora Hilária. Doutora Hilária? Doutora Hilária? Não conseguimos ouvi-la, doutora. Temos a banca comercial que tem aqui desempenhado um grande papel para tentar apoiar a economia, né? Segundo algumas explanações do Dr. Maximiano e do Dr. Mário Nicodemos. Face ao Covid-19, várias incertezas estão instaladas no setor. Eu gostaria de perguntar se os bancos, neste momento, estão a conceder algumas moratórias
de forma a aliviar a pressão pessoal dos seus clientes? Bom, Tem sido considerado? moratórias ao nível das responsabilidades creditícias que as empresas têm junto à banca comercial, não chegou a mim qualquer informação de que os bancos estejam a conceder essa moratória. Não sei. Doutor Mário, tem algum conhecimento, tem alguma informação sobre o tema, uma vez que é mesmo da área de crédito? Pois. Por favor. O BNA lançou um instrutivo, penso que é o instrutivo 7 de 2020, que instruiu aos bancos a aceitarem e a concederem 2 meses de moratória aos clientes assim que solicitassem, devido ao impacto da Covid-19. E isso os bancos atenderam. E também sabemos que numa altura de crise muitos clientes estão a viver situações muito desafiadoras, muito complexas, e os bancos têm acompanhado e têm sido flexíveis quando os clientes recorrem, quando os clientes solicitam alguma flexibilização no cumprimento das suas responsabilidades. Mas eu queria rebater aí uma questão que o Dr. Maximiano levantou, que é interessante, que é a preferência, como referiu, dos bancos às obrigações de tesouro, dos títulos nesse caso, em relação ao crédito ao setor real da economia. Não se trata de preferência, doutor, trata-se simplesmente de estratégia e de risco. Do mesmo jeito que os clientes exigem segurança nos seus depósitos, os bancos os bancos têm em conta a segurança, a rentabilidade e alguma estratégia mesmo vamos assim dizer, de segurança, como já disse, aplicando alguma parte dos recursos captados em títulos do Tesouro, porque até é um crédito ao Estado. O Estado também recorre à banca comercial por meio de emissão de obrigações de Tesouro para captar um crédito ao Estado, mas que não gera, não tem um impacto na economia que se espera ou melhor, que teria se fosse dado ao setor real, né? A questão não é esta. O crédito ao setor real os bancos concedem na medida em que, como já disse, sejam créditos seguros, garantidos e que os planos de negócio realmente tenham algum enquadramento com a realidade. Quando os promotores ou quando os solicitantes têm alguma experiência e realmente têm algum equilíbrio entre o valor solicitado, as garantias apresentadas e o negócio que se pretende desenvolver. Os bancos estão sempre disponíveis e penso que faz parte do seu negócio, faz parte daquilo que é a intermediação financeira, e os bancos estão sempre disponíveis. A questão do crédito ao Estado é uma outra opção que não deixa de ser a concessão de crédito. É perfeito. Muito bem. Sim, aqui também importa realçar que o facto do Estado criar políticas para fomentar o crédito não se exoneram as responsabilidades de segurança para o retorno do crédito, nomeadamente as garantias e outros elementos. Doutor, peço desculpa. Faz favor, doutor. Mesmo este aviso desde 2020 do Banco Nacional, no seu artigo 5º, fala sobre avaliação e gestão do risco de crédito. Exatamente. Exige que os bancos devem ter em conta o Instrutivo 4/2019. O Instrutivo 4/2019 fala sobre o sistema financeiro relativamente à concessão de crédito. E o preâmbulo desse instrutivo diz que os bancos devem ser responsáveis na concessão do crédito. O Banco Nacional usa esta palavra com vista, havendo necessidade de se conceder o crédito, de se regular a concessão de crédito
de maneira responsável. Quer dizer que os bancos devem ter alguma responsabilidade na concessão de crédito. Não a isenção da concessão, não a recusa de todos os processos, mas sim a responsabilidade na análise dos processos. Isto também remete nós devemos também referir que deve haver uma cultura e uma educação que devemos passar aos clientes. Uma nota importante. Muito bem. Doutor Mário, muito obrigado pela abordagem. Ficou aqui então claro que, independentemente de haverem instrumentos de facilitação do crédito, os bancos devem naturalmente salvaguardar todos os elementos de garantia que permitam com que o crédito seja efetivamente reembolsado, e que a responsabilidade pelo retorno do crédito é, de facto, até do ponto de vista regulamentar, é dos bancos comerciais. Dr. Maximiano, tem mais alguma coisa a dizer? Bom, eu a título de conclusão... Sim, nós estamos mesmo já ok, pronto. Não, eu queria deixar aqui algumas recomendações, não é? Nós estamos, de facto, numa fase muito complicada e os bancos não estão isentos disso. Né? Os bancos não estão, os bancos gerem dinheiro alheio, não é? E claro que têm que ter toda a responsabilidade, têm de fazê-lo da melhor maneira. Há aqui um caminho ainda muito longo a se percorrer e todos, quer os bancos, quer as empresas do setor real, quer o Estado, são chamados a empreenderem esforços e a fazer um pouco mais. Há uma coisa que eu queria referir, que é os bancos têm de cada vez mais primar pelo profissionalismo e pela excelência, não é? Isto porque o apoio da banca à economia não é só por via do crédito, é também por via da apresentação de produtos diversos e da execução rápida de algumas operações, por forma a não condicionar a tesouraria das empresas. Eu tenho acompanhado alguns processos, pedidos às vezes de transferências, né, transferências nacionais de determinado montante, 200 milhões de kwanzas, em que o banco leva uma semana para fazer a transferência que o cliente solicita. Quer dizer, o banco acaba condicionando todo o planeamento de tesouraria, todas as responsabilidades que a empresa tem para com fornecedores e até colaboradores, nesses atrasos, não é? Que não fazem sentido, até porque o valor é do cliente. Portanto, há aqui um conjunto de processos, há um conjunto de pontos que nós podemos melhorar, não é? Desde a celeridade nos processos, a própria formação e capacitação dos quadros bancários e a melhoria do próprio sistema informático, né? Porque quando tu queres fazer uma transferência e o sistema cai, quer dizer, é meio complicado, né? Pronto. Muito bem, Dr. Maximiano, esta preocupação que apresentou realmente é uma preocupação que, até do ponto de vista legal, tem respaldo na lei de base das instituições financeiras, onde está consagrado o princípio da diligência. Portanto, os bancos devem atender às necessidades dos seus clientes de forma diligente, de forma a não lesar os interesses dos clientes. E sempre que os clientes sentirem-se, portanto, prejudicados por força de uma ação de uma instituição financeira bancária, podem estes, naturalmente, moverem mecanismos legítimos para que estas instituições efetivamente reponham a situação inicial. Para o efeito, o Banco Central tem, portanto, disponibilizado um conjunto de ações para salvaguardar esse tipo de interesse. É uma questão bem colocada pelo Dr. Maximiano, e gostaria agora, o Dr. Vunge, já há algum tempo que não fala, mesmo já para terminarmos, apresentou o primeiro painel. Quero saber se tem alguma situação relevante, quer aproveitar, colocar alguma questão, quer fazer alguma contribuição.
Se não tiver, Na verdade, eu acho que Ok. tanto o Dr. Maximiano como o Dr. Nicodemos foram bastante exaustivos. Sim. Muito bem. Doutor Nicodemos, quer fazer alguma intervenção? Estamos mesmo no final. Sim. Nós não podemos pintar o quadro de negro e dizer que está tudo mal e está tudo, os bancos não querem conceder crédito. Não. Nós devemos apresentar também algumas soluções. Por exemplo, a capacitação das pessoas de formas a poderem entender melhor os negócios em que pretendem pretendem investir. Com a alteração do regime jurídico do cadastro predial vai melhorar significativamente a questão das garantias que os bancos reclamam como insuficientes ou inexistentes. O aumento da bancarização, ouvimos o governador a dizer que apenas 40% da população é bancarizada. O aumento da bancarização vai realmente também dar mais robustez ao sistema. E aquilo que nós achamos também muito interessante é o aumento da inclusão financeira, inteligência financeira e das aplicações financeiras. Com depósitos a prazos, os bancos serão forçados a conceder mais crédito, de formas a terem rendimentos para remunerar os depósitos. Muito bem, doutor Nicodemos. Chegamos então assim ao fim dessa nossa apresentação. Eu quero saber se a doutora Hilária tem alguma coisa a contribuir. Doutora Hilária, estamos no fim. Não, ficou aqui já bem, de uma forma concisa, explícito, o esforço que tem sido feito do setor bancário como intermediário e para favorecer sempre o cliente. Para parabenizar o setor e nosso muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado, doutora Hilária, que se encontra distante, mas que teve aqui uma participação muito boa. Chegando ao fim dos nossos trabalhos programados para hoje, de forma muito resumida, foi possível abordarmos temas relacionados com a evolução histórica do Banco Central, suas atuais funções e desafios face à atual conjuntura. Tema este que foi apresentado pelo excelentíssimo senhor governador do Banco Nacional de Angola, o Dr. José de Lima Massano. Vimos também outro tema que teve que ver com o impacto da crise atual do Covid-19 no setor bancário e seus clientes. E o último painel que foi apresentado pelo Dr. Maximiano e o Dr. Mário Nicodemos, em que abordaram-se questões relacionadas com a banca comercial e seu compromisso inequívoco para apoiar a economia angolana. Importa referir que amanhã os trabalhos terão continuidade com a apresentação de mais 3 painéis. E sem mais delongas, então aproveitamos o ensejo para agradecer a participação de todos e desejar uma boa continuação e feliz noite. Em nome do SNEBA, então, reiteramos aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigado.